Nossa Bíblia, irmãos, em Mateus capítulo 25. Nossa irmã missionária Letícia já deu uma introdução aqui no que vai ser falado. Ela leu uma palavra, mas na hora da explicação, Deus usou a vida dela para falar já um pouco do que o Senhor vai falar conosco, amém? Glória a Deus. Como está, irmão, a nossa vida com Deus, né, irmão? Só você sabe como está a sua vida com Deus. Capítulo 25, versículo 1. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, ou para ali para a festa de casamento. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Pode sentar, irmãos. Então, como que está a nossa vida com Deus, né, irmãos? Isso é muito importante, a nossa comunhão com Deus. Se a gente desprezar a nossa comunhão com Deus, a gente vai estar desprezando de mais valioso a nossa salvação, a nossa vida com Ele. E já foi falado aqui hoje, para nós perseverarmos na presença dEle. Então, perseverança é algo que Deus requer de nós, perseverar. Por quê? Porque nós perseverando na presença dEle, nós vamos estar com a nossa vida em dia perante o Senhor. Agora, se a gente não persevera, a nossa vida certamente não vai estar em dia. É como você tem que se alimentar todos os dias. Se você não alimenta um dia, você já sente um pouco mais fraco. Se 2 dias aí, piorou ainda. Então, na presença de Deus, nós temos que se alimentar dele todos os dias, para que a nossa alma fique forte, para que nós ficamos com o nosso espírito renovado na presença dele. E Jesus aqui, irmãos, nós sabemos que ele está conversando com os discípulos. Ele está falando a respeito da vigilância. A importância dos discípulos estar vigilantes, estar alerta, estar sóbrio. E nós sabemos que ele fala das coisas que aconteceram nos últimos dias. Mas também ele diz que ninguém sabia o dia nem a hora que Jesus ia vir. E por ninguém saber o dia nem a hora que Jesus ia vir, eles tinham que estar preparados. Porque eles não sabiam nem o dia nem a hora, então eles tinham que estar preparados. Aí Jesus conta a parábola o que? Das virgens prudentes, ou das virgens. E nós sabemos que 5 eram prudentes, e outras 5 eram loucas. Todas eram virgens, mas tinha uma diferença: uma era prudente, a outra era louca. O que é louca? Louca é que age sem pensar. Prudente é que se prepara, age com prudência. Ou em algumas traduções vai falar nércias, ou seja, age sem prudência. E nós vemos que todas essas tinham lâmpadas. O que significa lâmpada?
Lâmpada é o que ilumina. Lâmpada ali era o que iluminava o caminho delas, porque elas tinham que esperar o esposo para ir até a casa da esposa, e depois da casa da esposa ir até a casa do pai do esposo, no lugar onde ia ser feito o banquete. Então elas tinham que ter lâmpada, e na época as lâmpadas ali não era igual de hoje, era como se fosse uns tachos, tinha que ter azeite para manter aquela lâmpada acesa, e tinha que ter azeite o suficiente, senão ela ia apagando. Se não colocasse mais azeite, apagava. Aí como que elas iam guiar o noivo no caminho, se às vezes estava à noite, escuro? Então elas tinham que estar com as lâmpadas acesas. E o que significa para nós manter as lâmpadas acesas? É manter a nossa comunhão com Deus, a nossa fé firme com Deus, a nossa devoção a Deus firme com Ele, porque a Bíblia diz: se o Filho do Homem voltar, Ele vai achar fé na terra? Então nós somos salvos pela fé que nós exercemos em Deus, e a partir da comunhão que nós estamos com Ele. Por isso que a gente tem que ter fé e perseverar na fé. Não é crer hoje, como já foi falado, amanhã não crer mais. Nós temos que crer hoje, amanhã e eternamente. Então, seja, a nossa lâmpada tem que ter azeite. Nós temos que estar firme na presença de Deus, constante na presença do Senhor, ter comunhão com Ele. Só que a comunhão com Deus não é conforme a gente pensa. Por isso que a gente tem que ser virgem prudente, igreja prudente, não virgem louca. Porque qual foi a diferença da prudente para a louca? Como elas não sabiam a hora que o noivo ia vir, então elas levaram, as prudentes, elas levaram a mais, levaram reserva. Então ela falou: ela não sabe a hora que o noivo vai vir, pode ser que ele atrase, pode ser que... As loucas não, falou: não, vamos levar esse tanto que dá. Elas não se programaram. Por isso que Jesus falou: vocês não sabem nem o dia nem a hora. Então por isso que vocês têm que estar sempre preparados. Então as prudentes, elas saíram, preste muita atenção, as prudentes, elas compraram azeite de reserva. Então teve todo o esforço delas. Elas compraram o azeite de reserva, levaram, carregaram, porque tinha que carregar. Mas as loucas não compraram e não carregaram. Aí o noivo não veio a hora que elas estavam esperando. O noivo veio à meia-noite. Você já pensou? Um casamento, você nunca viu um casamento começar meia-noite, né, irmão? Nossa, se atrasar muito, né, para começar meia-noite. Meia-noite. E todas elas tosquenejaram. Todas elas adormeceram. Aí vem uma voz: o noivo vem aí, o esposo vem aí. Aí todas acordaram. As prudentes, elas tinham a lâmpada e tinham azeite. As loucas, quando acordou, viu que o azeite, a lâmpada estava se apagando. E elas não iam ter azeite, elas não tinham azeite de reserva para acompanhar o esposo. Elas tinham que receber o esposo para ir até a casa da noiva, depois da casa da noiva ir para a festa. Não é igual hoje. Hoje a mulher, quem chega primeiro é o esposo, fica esperando a noiva, né? Antigamente não. Hoje quem chega primeiro é o esposo, depois vem a noiva. Não, lá era o esposo que ia até na casa da noiva, e depois da casa da noiva levava para casa do pai dele. Então a cultura era completamente diferente da nossa de hoje. Por isso que, olha, presta muita atenção, por isso que é Jesus que vai vir, amém? E a gente vai se encontrar com Ele nos ares. Então é isso, nós estamos aqui. Então quem vai vir? Jesus. Então por isso a figura da vinda de Jesus tem a ver com o casamento de Israel, da época da cultura de Israel. Então seja, as prudentes tinham azeite de reserva, as loucas não tinham, aí a lâmpada delas estão apagando. Aí sabe o que elas falam? Dá um pouquinho do azeite de vocês aí para a nossa não apagar. Só que as prudentes falou: não, se eu dar para vocês, vai faltar para nós também. Aí ninguém vai seguir o noivo, nós vamos desonrar o noivo, e ninguém vai entrar para as bodas, ninguém vai entrar para o casamento. Sabe o que elas falou? A prudente falou: não, vocês vão comprar. Vai aonde vende, vai comprar. E o que significa isso para nós? Irmãos, essas loucas tiveram a oportunidade de comprar antes.
Elas tiveram a oportunidade de buscar mais cedo, de se preparar, mas elas não se preparou. Aí na hora, elas quis pegar daqueles que se prepararam. Eu vou dar um exemplo. Ezequiel 18, salvação individual. E a Bíblia está repleta dizendo que a salvação individual. Eu não salvo você, você não salva eu. Não adianta eu ter vida de comunhão e você não ter. O que vai salvar vai ser a nossa vida com Deus. Então vamos lá, só dando umas aplicações. Sabe aquelas pessoas que falam assim: você vai para a igreja, ora por mim. Você vai para a igreja, ora por mim. Você vai para a igreja, não é proibido orar pelas pessoas, não é proibido. Mas vai ter uma hora que essa pessoa vai ter que vir. Porque se ora por mim, ora por mim, ora por mim, se ela não vir, se ela não aceitar, se ela não buscar, não vai adiantar. Então essas virgens loucas era tipo das pessoas hoje, é o crente que nós chamamos crente 6 horas. Porque 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí você chama para vir para a igreja, não, eu não vou para a igreja não. Você chama, não, hoje eu não vou. Aí fica dando desculpa. Mas e se o noivo chegar, irmão? E se o noivo chegar? Que desculpa você vai dar para ele? Não vai ter como dar desculpa. Então não vamos ser aquele crente, não, ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim. Não, vamos buscar, para não deixar faltar azeite na nossa vida, para não deixar faltar, irmãos, comunhão com Deus. Por quê? Porque se Deus voltar e a gente estiver preparado, a gente vai se encontrar com Ele. Agora pensa, irmão, pensa. Isso aqui foi o que Deus colocou no meu coração. Eu comecei com Isaías 55 e eu vou voltar para lá, mas eu só quero dar mais alguns detalhes aqui que o Senhor falou comigo na palavra. Essas mulheres, as loucas, elas sabiam onde vendiam, irmãos. Elas sabiam onde vendiam. Porque elas não foram mais cedo buscar, porque elas não sabiam nem o dia nem a hora, e como elas eram loucas, não se prepararam. Hoje tem muita gente agindo como doido. Jesus falou que ia voltar, mas faz 2000 anos atrás e não voltou até agora. Quer saber de uma coisa? Se não der para buscar hoje, eu vou amanhã. Se não der para amanhã, eu vou depois da manhã. Se não der para depois da manhã, eu vou o ano que vem. E se o ano que vem não chegar? Então a gente não pode ficar empurrando para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã, para amanhã. Você vai para a igreja hoje? Não, irmão, hoje eu vou trabalhar até 10 horas, amanhã até 11h30, e depois até 00:30. Eu trabalho o ano inteiro. E se Jesus voltar? Você não vai falar, Jesus, eu não dava para ir para a igreja não, Jesus. Trabalhei muito, Jesus. Aí Jesus vai falar, mas você não trabalhou para mim. Eu morri por você, eu dei a vida por você, eu deixei o céu por você, se fiz carne por você, eu se humilhei por você, fui fiel até a morte de cruz, fui zombado, fui considerado maldito, e você não teve tempo para mim? Então, se Jesus é a nossa prioridade, as nossas escolhas vai ser conforme a vontade de Deus. A nossa prioridade vai ser Deus. Então nós temos que escolher Deus em primeiro lugar, irmãos. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Então essas mulheres sabiam onde vendia. Elas poderiam ter ido comprar. Agora vamos ler Isaías 55. Abrem lá a Bíblia de vocês em Isaías 55. E deixa marcado aí Mateus 25, a gente vai voltar. Só para vocês entenderem. Olha o que a palavra de Deus fala. E aqui Isaías 55, irmão, é um convite à salvação. E ali em Mateus 25, o que está em jogo é a salvação. Olha o que diz. Lembra que as virgens loucas foram comprar. Porque as moças falaram, não vou dar não, vocês vão comprar. Olha o que fala aqui para nós em Isaías 55, a partir do versículo 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Na presença de Deus, se você tem sede, Ele mata a sua sede. Se você tem fome, pode vir sem dinheiro, que Ele mata a sua fome. Sim, vinde comprar sem dinheiro, sem preço, o vinho e o leite. Então você não precisa, ali eles precisavam comprar o azeite, mas é uma figura espiritual, uma alegoria.
Hoje nós precisamos fazer o quê? Vir para a presença de Deus para buscar um azeite, para buscar a presença, para buscar a comunhão com Deus. E é de graça. É de graça, você pode vir, Jesus já pagou o preço, agora o nosso preço é orar, mas você não paga para entrar na igreja, você não paga para orar, você não paga para ajoelhar no seu quarto, você não paga para ter comunhão com Deus, no sentido financeiro, não precisa de dinheiro, precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de escolha. E quem quer dar tempo para Deus, né, irmão? Eu quero, né? Mas tem gente que não quer dar tempo para Deus, não. Tem tempo para o vizinho, tem tempo para parente, tem tempo para o namorado, tem tempo para tanta gente, mas não tem tempo para Deus. Tem tempo para ir no mercado, tem tempo para fazer a unha, tem tempo para pentear o cabelo, tem tempo para tudo. Ó Deus, não dá agora não, que eu tenho que pentear o cabelo. Aí fica lá 3 horas penteando o cabelo. Aí não ora, não lê a Bíblia. Aí Deus lá, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, eu sei quantos fios de cabelo tem, mas eu quero que você me busca. Eu quero que você busque a minha presença. Tem gente gastando tanto tempo com o corpo, irmão, esquecendo da alma. E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Gasta tempo com tanta coisa, mas não tem tempo para buscar Deus. Não estou falando que a gente não pode pentear o cabelo, que eu pentei o cabelo antes de chegar aqui. Não sei como que está agora, né? Mas a gente tem que buscar o Senhor. A gente tem que estar firme, irmãos. Tem gente que arruma desculpa para tudo, para buscar a Deus. Aí olha o versículo 2, vocês vão entender porque eu estou falando isso também. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Tem gente que gasta dinheiro num monte de coisa. Gastar dinheiro aqui é como se gastar tempo. Porque você gasta dinheiro, você vai lá no lugar, você vai lá, vai investir tempo. Então o que não é, o que é pão? Aqui que ele está falando, o que não é pão? Que não traz vida, que não traz salvação. Jesus é o pão da vida que traz salvação. Então tem gente que gasta dinheiro naquilo que não traz salvação, naquilo que não alimenta a alma, naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno. Aí gasta o tempo, como eu já falei, não tem tempo para Deus, tem tempo para fazer tudo. Arruma tudo, mas não tem tempo para Deus, até mente. Arruma do nada, não, eu acabei de marcar um médico. Tem um médico, o médico acabou de me ligar, o médico nem ligou. Aí, acho que tem plantão 24 horas particular, né? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E o povo gastava, eles trabalhavam naquilo que não dava vida, salvação. E gastava tudo fruto do trabalho naquilo que não podia satisfazer eles. Irmãos, o mundo não pode satisfazer a nossa vida. Nós só somos satisfeitos em Deus. Se Deus não preencher a nossa alma, se Deus não preencher o nosso vazio, o mundo não pode satisfazer. Já dizia um autor, nós temos um vazio do tamanho de Deus. O que é isso? Que é só Deus que pode preencher, irmão. Nada vai poder preencher. Então as pessoas gastam dinheiro, gastam força, mas não é naquilo que traz salvação, não é naquilo que pode satisfazer, é em coisas terrenas e passageiras que não traz futuro e nem vida eterna. Aí olha o que diz: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Irmãos, Deus tem o que é bom para nós. Deus tem o que é maravilhoso para mim e para você, irmão. O que Deus dá, Ele mata a nossa fome, mata a nossa sede, sacia a nossa alma. O que Deus dá faz fluir em nós um rio de água vivas, porque Ele dá o Espírito Santo para aquele que busca e torna a ter vida. Olha o versículo 4, versículo 3 melhor. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha o que ele está falando, para onde a gente tem que ir, igreja? Para Deus. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. As virgens prudentes estavam ganhando a alma, a vida eterna. As loucas estavam perdendo a alma, a vida eterna, porque as loucas não gastaram naquilo que deveria gastar, mas as prudentes investiram naquilo que deveriam investir para receber a vida. E aqui nesse Isaías 50, o povo de Israel, Jerusalém, não estava investindo onde deveria investir, estava investindo em coisas que não eram agradáveis ao Senhor. Mas Deus falou: vinde a mim, venha a mim, que eu vou fazer que as suas almas vivam. Só Deus, irmão, pode dar vida para mim e para você. Olha, continuando: porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firme beneficência de Davi. Irmãos,
só Deus tem uma aliança perpétua comigo e com você. Só Deus, irmão. Só Deus. Você pode fazer concerto ou com um monte de coisa, ou contrato com um monte de pessoas, mas só o de Deus é eterno. Só Deus, já foi falado, Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então só o de Deus é eterno. Então faz um concerto com Deus, porque Ele quer fazer um concerto eterno e dá as beneficências de Davi. O que é, irmão? Deus quer abençoar a nossa vida, quer abençoar. Olha o versículo 4: eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, que no caso somos nós, que eram gentios, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto. Então Deus tem de graça vida, Deus tem de graça o que pode satisfazer a nossa vida. Então o segredo é nós buscar Ele, porque a gente pode achar. Agora eu falo, as virgens loucas buscou Ele como deveria buscar? Não, elas buscou como elas quis, da maneira que elas achou. Não, isso aqui dá. Elas não se preparou o suficiente. Irmãos, nós temos que se preparar o suficiente. E qual que é o suficiente? É estar todo dia com comunhão com Deus, todo dia. E se por acaso errou, está perdendo a comunhão, temos que voltar para o Senhor. Porque se aquelas virgens loucas soubessem que o noivo não ia vir a hora que elas não esperavam, com certeza elas iam se preparar. Mas como elas pensou na maneira delas, fez do jeito delas, por isso são chamadas de loucas, acabaram perdendo a festa de casamento, as bodas que nós chamamos do Cordeiro. Se você, irmão, se comportar como loucos, no sentido de não fazer conforme a vontade de Deus, não se preparar, eu e você vamos perder a maior festa que vai existir, irmão, de passar com o Senhor a eternidade e de estar para sempre se alegrando na presença dEle. Então eu e você não queremos perder isso, eu e você não queremos perder a vida eterna. Então vamos se preparar, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Aí olha que triste, irmãos. Vocês já descobriu aqui onde tem, né? Deus falou: vinde a mim. Então vem a Deus, que Ele tem azeite para mim e para você. Mas agora olha o que aconteceu. Mateus 25: as prudentes ficaram ali, o noivo veio, e as prudentes entraram para a festa, meus irmãos. Mas e as loucas? As loucas foram comprar. Olha o versículo, irmão, só para os irmãos entenderem. Vamos ler o versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, as loucas, chegou o esposo, e as que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha quem estava preparado, o que aconteceu? Entrou para as bodas, para a festa de casamento. E as outras, irmãos, o que elas fizeram? Saíram para comprar. Elas quis se preparar na última hora. Saíram para comprar. Quando elas saíram, quem chegou? O esposo. Aí as que estavam preparadas foi na caminhada com o esposo, entrou para a festa, fechou a porta. Cadê as loucas? Foi comprar. O que significa? Elas quis se preparar na última hora. Mas como elas não sabiam nem o dia nem a hora, tentaram se preparar, mas não deu tempo. Aí, irmão, não pense, com todo respeito, tem gente que tem a oportunidade a vida inteira, aí ele acha que no último segundo vai dar tempo dele pedir perdão. No último segundo. Presta atenção, estou falando para crente, quem tem a oportunidade a vida inteira. Aí lança lá no ladrão da cruz. O ladrão da cruz, a oportunidade dele foi naquela hora.
E aqueles que estão na desobediência toda hora, Deus é longano, mas tem uma hora que ele exerce a ira, irmão. Ninguém brinca com Deus, acha que na última hora vai fazer o que quer, não. Não, Deus não é bobo, não. O ladrão teve a oportunidade ali. O ladrão não conhecia Jesus. Agora, quem conhece Jesus fica brincando com Jesus. Então, por isso que tem que pensar, há uma diferença para quem não conhece e quem conhece. Há uma diferença para quem teve um encontro com Jesus na hora e para quem não teve. Há uma diferença para quem fica 20, 50, 90 anos rejeitando Jesus, e uma diferença para aquele que ouve naquela hora. Não estou falando que Deus não pode perdoar, mas a gente tem que vigiar, porque as loucas quis se preparar no último minuto, não deu tempo. E Jesus está falando, a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Meus irmãos, já teve coisa que eu vi, não deu nem tempo da pessoa se preparar, pronto, morreu. Não deu nem tempo dela pedir perdão, não deu tempo de se preparar. Não deu. Foi na hora, instantâneo, morreu instantâneo, na hora. E afastado, desviado, longe do Senhor. Por quê? Porque a gente não sabe nem o dia da nossa morte e nem o dia que Jesus vai voltar. Então por isso o preparo é hoje. O preparo é agora. Deus, Ele é paciente, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Então a gente tem que levar em conta a justiça de Deus. Quanto de Israel, presta muita atenção, vou dar exemplo de Israel. Israel brincou com Deus, morreu tudo no deserto. Deus falou, vocês vão ficar 40 anos na desobediência e vai morrer tudinho, porque vocês estão desobedientes. Aí vocês falam, tá vendo? Não, Deus é o mesmo Deus. Ananias e Safira só quis mentir para Deus, morreu. Então tem gente que acha que vai ficar brincando, vai chegar na última hora, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia. Eu tive a vida inteira a misericórdia de você, a vida inteira. Então, irmãos, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da gente estar preparado. As virgens prudentes entenderam isso, elas estavam preparadas. As virgens loucas não, elas foram sair para comprar. Olha o versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha o que está escrito. As prudentes entrou, as loucas foi sair para se preparar na hora. Aí depois elas voltou, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, chamando de Senhor. E lembra que fala em Mateus 7, que muitos vão chamar de Senhor, Senhor, mas ele vai, não vos conheço. O que é não vos conheço? Não tem intimidade comigo, vocês não têm intimidade comigo, eu não tenho intimidade, não tenho compromisso com você, porque Jesus conhece todo mundo, Ele sabe quem você é, sabe quem eu sou. Mas isso quando diz não conheço, é que vocês não têm intimidade comigo, vocês praticam iniquidade, vocês não têm comunhão. Ele não conhecia aquelas virgens? Conhecia. Mas elas desprezaram o noivo. Aqui, irmão, se eu for pegar na cultura, para vocês entenderem, quando essas mulheres, elas se preparavam bem antes. O que elas fizeram foi vamos dizer assim, foi um desprezo com o esposo. Aí tem muita gente desprezando a Deus, negando a Deus, e acha que depois Deus vai receber de qualquer jeito. Não é assim não, irmão. Elas ficaram para fora, e olha que elas ficou, Senhor, Senhor. Aí olha o que diz o versículo 12. Ele respondendo diz, em verdade vos digo que não vos conheço. Conheço vocês não. Como disse, não conheço, vocês não têm oportunidade aqui. Vocês não vão entrar, vocês não têm compromisso. Vocês desfizeram de mim, então agora eu desfaço vocês. Lembra que Jesus falou, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai? Então tem gente negando Jesus todo dia e pensa que Jesus vai chegar lá e vai confessar Ele. Não, irmão, nós temos que fazer aqui para receber lá. Se nós não fizer aqui, não tem recompensa lá não. Jesus não teve que vir aqui para Ele ter para dar recompensa para nós. Ele teve que vir aqui. E agora nós temos que passar aqui para receber a recompensa lá. Ele sofreu aqui e recebeu de novo a recompensa lá. Então aqui nós vamos ter que padecer por Cristo, fazer tudo que tem que fazer. Para quê? Para que se Ele voltar, Ele vai dizer, não, pode entrar, eu conheço você.
Aqui mesmo, né, em Mateus 25, mais para frente, vai falar: pode vir à direita, as ovelhas podem vir, eu conheço vocês, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Quando fizeram um dos pequeninos que crê em mim. Então as virgens prudentes entraram para a festa, as virgens loucas ficaram na porta. Mas o esposo falou: não conheço vocês. Não entraram, não festejaram, não se alegraram. Sabe por quê? Porque não estavam preparados. Hoje tem gente que se alegra no mundo, se alegra no pecado. Se for falar que vai ter um aniversário, uma festinha, mas compra roupa, mas vai no salão, faz de tudo. Agora fala que é para vir para o culto, fala que é para se preparar para vir para Jesus, vem arrastando. Tem que ficar ali falando: vem, vem. Porque não sabe a importância que é estar na presença de Deus. Porque não sabe a importância que é servir ao Senhor. Não está entendendo que a alma está em jogo. E o valor está na alma e no espírito. Porque se a gente perde a intimidade do nosso espírito com Deus, a nossa alma não fica bem. E nós não estando bem na alma, o nosso corpo também vai praticar o pecado e vai ser condenado, corpo, alma e espírito. Então que eu e você, como igreja do Senhor, em nome de Jesus, venhamos se preparar. Então não deixe para amanhã, é hoje que você e eu devemos estar buscando a Deus. Meus irmãos, preste muita atenção, eu já preguei essa palavra, mas hoje Deus está falando para mim falar mais detalhado e mais direto. Pelo amor de Deus, não dá mais nenhuma desculpa para você orar. Pelo amor de Deus, não dá nenhuma desculpa mais para você ler a Bíblia. Porque pessoas morreram para a Bíblia chegar até nós. E tem país que nem Bíblia tem, que eles estão chorando por uma Bíblia. Então não dê desculpa, porque você fica no celular, aí você vai no emprego, aí depois você vê outra coisa, aí você vê revista, aí vê uma fofoca, vê jornal, tem gente que vê até novela, aí vê não sei o que de famoso, aí vê nesse, mas aí Deus está lá: meu filho, ora, porque orar é conversar com Deus. Ler a Bíblia é ouvir Deus falar. Então como eu vou ter comunhão com Deus sem falar com Ele, sem ouvir Ele falar? Não tem, preste muita atenção, não tem comunhão com Deus sem orar e sem ler a Bíblia. Aí você fala: pastor, e a pessoa que não sabe ler? Deus conhece, mas você sabe ler. A pessoa que não sabe ler vem no culto, escuta a palavra, hoje escuta em áudio. E a pessoa, pastor, que não ouve? Hoje a pessoa que não ouve, ela vê lá os cultos hoje, né? Tem outras coisas também que eles podem ver hoje. Mas cada um vai ser julgado conforme a capacidade que tem. Deus vai saber a sua capacidade. Então Deus vai saber que você podia ler e não quis ler. Deus vai saber que você podia orar e não quis orar. É diferente, irmão. Aí você quer comparar você com uma pessoa que tem problema, deficiência, e ela não consegue. Aí você fica: mas e essa pessoa que tem? Deus sabe, mas você não tem deficiência. Você pode ler, você pode orar. Tem pessoas com deficiência que ela busca mais do que não tem, quem não tem. Vamos se preparar, irmão. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que estar cheio de azeite. E azeite de reserva. Nós temos que estar firme na presença de Deus, que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Meus irmãos, eu falo com experiência de causa. Se eu soubesse que era o último dia de certa pessoa, meu Deus, irmão, falando de pessoa que não servia a Deus, tinha falado: meu filho, fica firme, volta. Apesar de ter falado, mas eu tinha pegado mais pela orelha, fica aqui. A gente não sabe, irmão. Então vamos estar preparados. Não deixe, irmão, para amanhã. A sua alma e a minha alma estão em risco. Sem Deus ela está em risco, mas com Deus ela está guardada. Lembra Isaías 55? Aquele que vinha a mim vai viver a sua alma. Seja a nossa vida, nós vamos estar vivos. Então por que eu e você não sabemos nem o dia nem a hora? Por isso que a gente tem que estar preparado todo dia. Amém?
Vamos se colocar de pé? Espero, se nós estamos como virgem louca, igreja louca, vamos ser igreja prudente, irmão. Por favor, gente. Deus, Ele sabe quem nós somos, sabe a capacidade que nós temos. Deus não quer que a gente perca a salvação, não, irmão. Ele enviou o seu único filho para morrer por nós, para nos dar o mais valioso. Amém? Então não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter comunhão com Deus, não deixe de vir nos cultos, não deixe de escutar louvor, não deixe de estar em santidade e obediência. Não é só escutar louvor, ler a Bíblia e orar também não, também é obedecer. É obedecer a Deus e largar o pecado, já foi falado aqui, né? Deixa o ímpio seu mau caminho e se arrependa, porque Deus é misericordioso e Ele perdoa. Então vamos andar na presença de Deus, porque se Jesus voltar agora, eu estou preparado. Perguntaram um dia para o pregador, falaram assim para ele: quando Jesus voltar, o que você gostaria de estar fazendo se Jesus voltasse? A hora que Jesus voltasse, ele falou: a mesma coisa que eu faço todo dia. Porque todo dia ele orava, todo dia ele estava em comunhão com Deus, todo dia ele estava na presença de Deus. É isso que a gente tem que fazer, irmão. Todo dia, lembra Noé? Noé lá, trabalhando, construindo barco, e o povo lá, né? Só no forró, né? Só no forró, no pagode, sei lá o que tinha naquela época, acho que nem existia isso aí. O povo lá, só dando em casamento, ó, tomando uns golinhos, né? Fora, irmão, o pecado era tão grasante que chegou, não, Deus teve que destruir todo aquele povo, irmão. E não é 100 anos ali, a Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. Começou com 500, terminou com 600. A Bíblia chama ele de pregoeiro da justiça. E o povo lá, esse velho está doido. Esse aí deve estar doido. Construindo uma arca, falando que vai chover, nunca choveu. Porque naquela época a água subia da terra e o vapor molhava a terra. Não, nunca choveu, nunca. Esse velho está doido. Dilúvio, chuva. É doido, é igual as pessoas que Jesus nunca voltou, vai voltar nada. Esses crentes é conversa. Para mim estar preparado, é só para mim estar na igreja, só para mim ficar crente, só para mim. Não é isso não, irmão. É compromisso com Deus, é salvação. A salvação está aí. Aí sabe o que acontece? Quando Jesus, ou quando Deus veio, o povo estava o quê? Casando, se dando em casamento e no pecado. Veio a hora que eles nem imaginavam, irmão. Nem imaginar, não é porque Deus não avisou, é porque eles não se preparou. É igual aqui, tem aviso, mas eu se preparo se eu quiser. Então eles não se prepararam. E a hora que veio o dilúvio, irmão, imagina o desespero. Eu não estava lá, mas imagina o desespero. Eu não estava lá, mas dá para imaginar o desespero daquele povo. Mas não foi avisado, não foi. E a Bíblia diz que vai ser como nos dias de Noé. Vai estar lá casando, se dando em casamento, bebendo, né? Fazendo todas essas orgias que você vê hoje aí. E nem aí. Aí Jesus vai vir. Aí a hora que Jesus vai vir, não vai dar tempo, irmão. Não dá tempo na hora. A hora é agora. O tempo de se preparar é hoje. Então, em nome de Jesus, vamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nossa irmã missionária Letícia vai estar louvando, hoje a gente vai estar orando, em nome de Jesus, amém? É igual funcionário, né? Eu fico imaginando, irmão, eu vou